Vamos, irmãos, ao texto de Hebreus. No sermão anterior, nós ouvimos o autor sagrado nos dizendo que Deus corrige aqueles a quem ele recebeu como filho. Aqui só tem filho de Deus. Então você já está com a costa larga, como eu falei na semana passada, né? A correção de Deus é a forma pura dele demonstrar o seu cuidado e amor conosco. Prova também o nosso valor diante de Deus. Valor este advindo da obra de Jesus Cristo na cruz por nós, onde tivemos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus que obtivemos a fé de que a obra dele foi essencial, suficiente para as nossas vidas. Ele é o nosso irmão mais velho e nós temos recebido com muita alegria muitas bênçãos que vêm também da parte dele. O autor disse na semana passada que nós não somos bastardos, por isso que o Pai nos trata e nos corrige, porque somos filhos legítimos. E certamente nós iremos desfrutar de cada bênção, meus irmãos, que está reservado para mim e para você. Não tem um filho de Deus aqui que não tenha uma bênção reservada ou bênçãos reservadas do Senhor, dos altos céus, para desfrutar nessa vida e no porvir. Amém? Esse amém podia ser mais feliz, né? Porque aí está falando de bênçãos. Se fosse prova, você podia dizer assim: então que Deus abençoe você. Você é filho de Deus. Mas é necessário que saibamos que Deus está observando seus filhos. A gente falou isso aqui na semana passada. E não nos deixou, Ele não deixa filhos entregue à própria sorte. E porque nós somos seus filhos, Ele sempre irá corrigir o nosso caminho. Para que a gente possa entender o que é correção, a gente muitas vezes vai ser açoitado. E às vezes vem como açoites, como nós vimos o autor nos falar na semana passada. Vimos que o propósito da correção é para aproveitamento e santificação. Deus está nos aproveitando e nos santificando toda vez que Ele toma um filho e corrige esse filho. Deus não opera disciplinamente como faziam os nossos pais naturais, porque eles possuíam algumas limitações, tanto das avaliações que nós fazemos como pais, e como a limitação do tempo. Deus não tem essas limitações, Ele sabe tudo, Ele escreveu a nossa história e, portanto, sabe muito bem nos corrigir na justa medida, de forma que encontramos o caminho da perseverança quando nós somos corrigidos, açoitados por Deus. Vimos também que nós devemos dialogar sempre com essas instâncias, saber que temos um Deus que é o nosso Pai e que Ele sempre estará instruindo as nossas vidas, ensinando, formando, treinando, discipulando, tudo sinônimo de correção, tudo sinônimo de disciplina, sempre enquanto estivermos na luta contra o pecado. Alguém aqui está lutando contra o pecado? Levante a mão, eu sou o primeiro. Então, sempre seremos corrigidos. Foi justamente isso que ele falou. Nós devemos dialogar com isso. Deus está dialogando conosco através da disciplina. Aprendemos que o lugar do filho, quando é disciplinado pelo seu Pai Celestial, é a submissão. Nós não podemos nos rebelar contra a correção do nosso Pai, mesmo que no início não seja de todo agrado, mas devemos aguardar submissos à vontade disciplinar de Deus. Devemos aguardar submissos e mesmo no primeiro instante entristecidos, e eu falei para vocês que essa tristeza tem fundamento também e ela é boa, porque ela nos leva a enxergar o quanto nós precisamos crescer,
o quanto nós precisamos aprender, o quanto nós precisamos melhorar na nossa conduta cristã. Então há uma tristeza que é boa, que no meio da correção a gente entende: Senhor, Tu estás eternamente certo, eu não via as minhas precipitações. Então, Senhor, me ajude a suportar, a resistir, e no final eu quero sorrir, quero me alegrar, porque é isso que o produto de toda a correção vai gerar, um fruto de alegria, paz, contentamento, alegria. Vimos que Deus vai fazer isso. Eu chamei de eventos secundários no meio dos ensinos de Deus, das suas correções. Fruto pacífico, fruto de santificação, aquela serenidade que nós tanto desejamos quando nossa alma está em agonia, atravessando dificuldades. Chega o momento, irmãos, que vem a paz, chega o momento que vem a bonança. A gente não vai ficar o tempo inteiro sendo somente apanhando, sendo pressionados, não. Chega o momento do descanso também. E ele continuou dizendo que nós tínhamos que ser como os atletas. Eu concluí o sermão passado levando os irmãos a pensarem assim. Ele diz que nós devemos fortalecer nossas mãos, nossos joelhos trópegos, para que a gente continue a caminhada da fé com a esperança sempre encorajada. Um dia nós iremos cruzar a linha de chegada. Quem está na corrida aqui vai cruzar a linha de chegada. E um dia nós iremos abraçar o nosso Senhor, né? Que vai colocar os nossos estéfanos, a coroa, né, sobre nossa cabeça, e depois nós iremos depositar os pés dele, porque ele que merece toda a honra e toda a glória. A gente só cruzou a linha de chegada porque ele fortaleceu. Então não tem glória nenhuma para a gente, é sempre para Jesus, né? Sempre para Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos meditar os versos 14 e 17 do capítulo 12, Epístola aos Hebreus. Obrigado, meu filho. O tema é Vivendo sobre a Graça de Cristo. Vivendo sobre a Graça de Cristo. Convido vocês a ficarem de pé para a gente fazer a leitura juntos. A leitura da poderosa Palavra de Deus. Verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis bem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Oremos, irmãos. Senhor, nesta noite nós queremos conhecer um pouco mais da graça do Senhor, por meio da exposição da Tua Palavra. Nos aproximamos à revelação da Tua Palavra com muito temor. Ó Senhor, ela é quem aplana os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesta hora, Senhor, eu te rogo que cada irmão aqui possa acolher a Tua Palavra no seu interior, que o Senhor possa fazer descer ao coração, e também aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão, e o Senhor possa me conduzir em cada momento, em cada fala, para a edificação dos Teus servos, e o final, Senhor, seja a Tua glória o objetivo de todo o nosso trabalho aqui essa noite. Que no nome de Jesus Cristo saiamos daqui mais edificados, mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos a Ti, ó Pai, no nome do nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos. Aqui no verso 14, nós temos uma das passagens mais conhecidas
e uma das mais citadas entre os cristãos, entre nós. Vamos recitá-la, verso 14, juntos, irmãos, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente aprendeu este verso desde criancinha. A gente, desde a classe de Cordeirinhos de Jesus, a gente tem contato com essa referência. E virou até uma cantiga, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês não sabem, não? Menino, eu estou velho mesmo. Aprendi pequenininho lá na igreja de vovó. Né, mãe? Na igreja de vovó, essa música. Lá na primeira igreja batista de Fazenda Grande do Retiro. Mas perceba que foi logo depois que o autor sagrado, ele falou aos irmãos que eles deveriam fortalecerem as suas mãos, fortalecerem os seus joelhos trópegos. Depois que ele falou sobre disciplina divina sobre os filhos, disciplina essa que os nossos irmãos estavam sendo afligidos naquele exato momento. Depois que ele incentivou no final a eles agirem como verdadeiros atletas de Jesus, ele vai falar que para tudo isso agora é necessário a graça de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação é preciso ter graça. Primeiro, é preciso ter graça para seguir a paz com todos, porque este conselho, meus irmãos, só pode ser cumprido pela pura graça de Jesus. Pensem comigo, meus irmãos. Seguir a paz com todos não se refere com todos, apenas com todos aqueles que querem o nosso bem. Seria muito fácil seguir a paz com todo mundo que ora por nós, que quer o nosso bem, que quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que tudo dê certo. Seguir a paz com todos inclui também aqueles que desejam o nosso mal, que querem a nossa ruína, que querem a nossa derrocada. Seguir a paz com todos é o conselho das Escrituras para que nós possamos retribuir graciosa paz com todas as pessoas, irmãos e não irmãos em Cristo. É o nosso dever, inclusive àqueles que nos causam maus. Seria este conselho um grande desafio para os nossos irmãos que estavam sendo perseguidos. Imaginem, queridos irmãos, muitos de nossos irmãos brutalmente já assassinados, pessoas que estavam enterrando os seus entes queridos, seguir a paz contra aqueles que fizeram isso contra eles, só pela graça de Deus. Seguir a paz com quem praticou atrocidade contra nós, somente pela graça de Jesus, mas é o que o Senhor nos pede. Não é na nossa satisfação, não é no nosso agrado, é o que o Senhor Jesus diz. Seguir a paz com todos é necessário a graça divina, porque a nossa natureza inflamada no pecado, ela só quer uma coisa: retribuir o mal com o mal. Quando alguém nos faz mal, se a gente for deixar a nossa natureza falar, a gente quer retribuir ainda pior. Ele fez isso comigo, vou fazer ainda pior. Eu vou mostrar para ele o que é realmente maldade. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta, meus irmãos. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que nunca retribuiu mal com mal. Essa não deve ser a atitude do verdadeiro cristão. Os crentes sofrem, mas não devem reproduzir sofrimentos para ninguém. O verdadeiro cristão segue o exemplo do seu Salvador, que quando ultrajado não praticou ultraje com ninguém. Abra comigo em Mateus capítulo 27. Vamos ler o verso 27 ao verso 31.
Esses conselhos aqui do autor aos Hebreus é muito bom para a nossa vida prática cristã, irmãos. Olha o que acontece aqui com Jesus. Alguns dos soldados do governador levaram Jesus ao quartel e chamaram todo o regimento para começar uma patifaria, tá bom? Leva Jesus e para realmente fazer ali esnobar, para humilhá-lo. Tiraram as roupas de Jesus e puseram nele um manto vermelho. Jesus ficou nu. E ele estava já com o corpo todo retalhado já, porque ele já tinha sido açoitado. Então o corpo de Jesus já estava totalmente dilacerado. E aí ele tirou o que sobrava de suas roupas, ele fica nu e cobre ele com um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cedro, para humilhar, para fazer chacota. Ajoelhavam-se e diziam dele, e diante dele zombavam: salve o rei dos judeus. Mas o seu Senhor está ali como um cordeiro mudo. Imagina, irmãos. Cuspiam nele, tomaram-lhe o caniço da mão e com ele batia na sua cabeça. Quando se cansaram de zombar, porque não foi pouca coisa, irmãos, foi até cansar. Quando cansaram de zombar, quando perdeu já a graça, tiraram o manto. Agora imagine aquele manto que já estava, as feridas já tinham secado em suas costas, e aí eles arrancam e vocês pensam que eles foram delicados. Vou tirar aqui devagarzinho. Arrancaram de vez. Com certeza aqueles ferimentos abriram de novo e novamente começou a sangrar. Muita dor nosso Senhor Jesus sofreu, além do escárnio, de cuspes, de golpes na cabeça com caniço, de outros socos que ele levou também. Então levaram para ser crucificado, vestiram ele novamente e levaram para ser crucificado. As feridas, como eu já falei, estavam ali abertas, mas e Jesus sangrando, mas ele não praticou nenhum tipo de ultraje e nem falou mal contra aquelas pessoas. Esse é o maior exemplo para o cristão. E isso é seguir a paz com todos. Enquanto estavam zombando e acabando com o nosso Senhor, ele estava ali sendo pacífico com aqueles homens. Ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele estava cumprindo a vontade do Todo-Poderoso. O nosso Jesus passou tudo aquilo pacificamente. O apóstolo Pedro também falou lá em 1 Pedro 2,23: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou vingança ou vingar-se quando sofreu, mas deixou todo o seu caso na mão de Deus, que sempre julga com justiça. É o que a gente faz, irmãos. Aí a gente consegue seguir com paz com todos os homens, entregar nas mãos de Deus, que é justo, é juiz fiel. Não é ir com traje, não é revidar na mesma moeda, é entregar nas mãos de Deus. Você vai fazer isso? Vai fazer isso? Jesus deixou tudo nas mãos de Deus. Ele deixou as nossas vidas na mão de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e então seguiremos a paz com todos, com o nosso próximo. Segundo, precisamos da graça de Cristo para seguir na santificação, para ter paz e para seguir na santificação. Santificação é um processo contínuo na vida de todo cristão. Todos nós aqui, irmãos, precisamos estar em um processo de santificação, que é o nosso melhoramento.
nossa edificação, nosso crescimento. É um processo contínuo e não é possível avançar este caminho sem a graça de Deus. Só vivendo pela graça de Cristo é que nós vamos prosperando na santificação. Somos chamados a nos dedicar à vida de santidade, nos separar do que não pertence a Deus, sermos santos no meio das nossas tentações, dos pecados, das afrontas que vivemos em nossa vida diariamente. Somos chamados a trilhar tudo isso em santificação, e para isso você precisa da graça de Jesus. Por isso que o tema de hoje é viver pela graça de Jesus. Sem a graça de Jesus você não vai crescer em santificação. Você vai se dar à tentação, você vai se dar ao pecado, você vai se dar à cólera, à ira, à raiva, a tudo mais. Seguir a santificação é uma obra da graça, porque ela flui da santidade do próprio Cristo. E Jesus Cristo é quem nos capacita, com o poder do Espírito Santo, para vivermos esta piedade, esta vida que agrada a Deus, que odeia o pecado, mas que se entrega à justiça do Senhor e vive a justiça de Deus. A pessoa que aborrece o pecado e quer viver na justiça de Deus, isso ele está trabalhando a santificação. O cristão que anda em santificação, ele demonstra a presença graciosa e salvadora de Jesus Cristo em sua própria vida em todo o tempo. Então, viver em santificação é em todo o tempo estar ao lado de Cristo, é ter Cristo ao seu lado, é olhar para Jesus Cristo sempre de perto. Essa é a nossa vocação, meus irmãos. Romanos 6,19 diz assim: apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Apresentar a nossa vida todo dia, diariamente, para isso, para progredirmos na vida de santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça de Deus, a graça de Cristo é que nos leva, irmãos, a progredir na santificação. Portanto, seguir a santificação é caminhar na contramão da impureza, da impiedade, do pecado e trilhar o caminho estreito, negando a si mesmo e sustentando-se na cruz de Jesus Cristo todos os dias uma cruz para carregar, todos os dias negando a si mesmo, todos os dias morrendo, e a graça do Senhor em nós crescendo e sendo mais abundante. O conselho aqui se estende, meus irmãos, apelando para a prudência, onde devemos viver. Uma vez que nós estamos diante da graça de Jesus, o autor quer que os seus irmãos vivam de forma prudente, ok? Ele vai dizer aqui no verso 15: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É a prudência, irmãos, que chama-nos à responsabilidade de sempre ser encontrado em estado de graça. Então o cristão precisa ser prudente com a graça de Cristo, prudente com a vida de santificação, prudente com levar a paz a todos. É o viver vigilante, com atenção e prudência, porque é muito fácil a gente se distrair, irmãos. Vivemos nesse mundo aí, é muito fácil a gente se distrair. Precisamos de prudência e vigilância. É muito fácil a gente ser roubado, a nossa paz, a nossa tranquilidade ser roubada por qualquer coisa.
A gente pode muito bem trocar a santidade por coisas profanas que a gente vai ver aqui mais à frente, assim, ó. Então é uma prudência que nós precisamos ter. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toda vez que você for ver agora aqui alguma coisa que seja sinônimo de não, é um não bem enfático que no texto bíblico a gente conhece. Existem várias formas de dizer não no grego bíblico, mas o autor aqui aos Hebreus escolheu o não mais enfático, o não mais forte. De forma alguma, de jeito maneira, era como ele queria dizer aqui. É a expressão mé. E a gente vai ver isso aqui já já. Nós não podemos de forma alguma ou de jeito maneira, meus irmãos, ser faltosos na graça. Não pode nos faltar a graça de jeito maneira, de forma alguma. Uma vez que fomos salvos, devemos viver e andar e caminhar todos os dias na graça de Jesus, independente das circunstâncias das nossas vidas, independente dos altos e dos baixos. O autor também está dizendo aos seus irmãos e conservos em Cristo Jesus que não devemos de jeito maneira virar as costas para a cruz, quando ele usou aqui a expressão separados da graça de Deus. Então, não, de jeito maneira, não vire as costas para Jesus quando as coisas estiverem difíceis ou quando você estiver passando qualquer tipo de sufoco ou dificuldade. Por que você não vai virar as costas para Jesus? Porque é nele que se manifesta a maior graça de Deus, em Jesus, no seu Filho bendito, o Cordeiro Santo de Deus que te santificou, que te justificou, que amou a sua vida e verteu o seu sangue precioso por ti, por amar você, por te resgatar. Não podemos, meus irmãos, em hipótese alguma, de forma nenhuma, jamais desprezar a graça de Deus que manifesta tão fonte de amor que é Jesus Cristo. Não podemos jamais sermos encontrados diante de Deus com falha, sem graciosidade, sermos faltosos diante de Deus. O verdadeiro cristão não tem falta da graça. O que mais nós não podemos deixar de ter, seguindo esta linha negativa que eu estou dizendo, do não bem enfático? Olhem no texto. Nem haja, ou de jeito maneira, não haja em vós alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não permitir, irmãos, de maneira alguma que brote no coração a amargura. E ela brota, irmãos, nos nossos corações com muitas frustrações. Ele usou o termo aqui, raiz de amargura, e ele está dizendo que jamais que você permita jamais que isso brote no seu interior. É uma responsabilidade nossa. Não pode brotar no meu e nem no seu coração. Por quê, meus irmãos? Porque primeiro esse sentimento de amargura, ele vai te perturbar. Ele vai dominar o seu coração, o ódio vai dominar o seu coração, vai te perturbar, vai te transtornar e certamente isso vai te aborrecer. Se brotar a semente da amargura no coração. E ele está falando do broto, ele não está falando de uma árvore, falando de uma coisa pequena. Não pode uma raiz de amargura no nosso coração. A gente tem que estar sempre vendo o terreno do nosso coração e limpando, fazendo aquele trabalho lá que a irmã Neuza faz lá no terreno, né, irmã Neuza? Limpando, né? Para não deixar o mato crescer. É horrível, né, meu irmão? Acaba com tudo. A amargura acaba com tudo, irmãos, na vida do cristão.
E às vezes está ali o coração do cristão com a graminha da amargura, regada com um bocado de sentimentos estranhos. De jeito maneira, isso deve existir no nosso coração. Porque, como eu estava falando, vai te aborrecer. E depois dessa raiz de amargura, o que ela vai fazer? Ela vai te dominar o seu coração, a ponto de se ramificar para fora e vai alcançar outros. Vai contaminar outros, é o que o autor está dizendo. Isso acontece muito na igreja. Isso acontece muito em qualquer ambiente que tem muita gente, no trabalho. Em qualquer lugar onde tem gente concentrada, onde a gente está sempre se envolvendo, tendo relacionamento. Se a semente da amargura encontrar um bom terreno no seu coração, meu Deus. O nosso coração, irmãos, é a boa terra para a boa semente da palavra de Deus. A amargura quem planta é o diabo. A gente não pode deixar crescer, não. Não podemos dar o nosso coração como um terreno fértil para o inimigo, não. E vai contaminar, irmãos. Essa semente maligna vai contaminar. E quando o autor falou aqui de raiz de amargura, bem provavelmente ele estivesse na mente dele com o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Abra comigo. Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, vosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ele tem esse texto na mente dele. Nós não podemos, irmãos, deixar isso. Porque quanto mais, irmãos, a semente da amargura cresce no nosso coração, mais o indivíduo está longe da graça de Deus. A graça de Jesus Cristo não combina com um coração cheio, pesado de amargura. Não combina, não está lá, irmãos. A gente não pode deixar. E olha, é muito fácil qualquer um de nós nos amargurarmos com qualquer pessoa. A gente ficar fechado, a gente fazer inimizade, a gente quebrar o pau, é muito fácil. Porque temos essa natureza caída aqui, irmãos. Por isso o conselho do autor para os seus irmãos. Olha que a situação dos irmãos era extrema, era fácil eles ficarem amargurados com quem estava perseguindo eles. Mas eles não devem nem ficar amargurados por aqueles que estavam perseguindo eles. Então você se sente perseguido, você se sente no seu trabalho, em alguma coisa, não deixe a semente da amargura tomar o seu coração, porque ela vai lhe perturbar. Aí no trabalho você não vai ficar mais satisfeito e vai querer sair do trabalho. Dentro de casa você não vai se sentir mais feliz no teu casamento, semente da amargura, e você quer ir embora. O filho, semente da amargura com o pai, com a mãe, porque o pai está ali corrigindo, mas deixa a semente maligna da amargura crescer, quer ir embora, quer abandonar a casa, o lar, a família, os pais. A igreja não presta mais. Por quê? Porque a semente de amargura brotou no coração dessa pessoa. O pastor não presta mais, os irmãos não prestam mais, ou o pastor acha que não presta mais a igreja que ele está servindo, muitas vezes porque o coração do pastor está cheio de amargura. Então, irmãos, é um perigo a amargura no coração do cristão. E esse conselho aqui é muito próprio para nós. Cuidado, meus irmãos, para que não brote no seu coração o broto da raiz da amargura. Ele é visível, sabe? Quando a gente capina e aí depois passa aquela chuvinha e logo nasce novamente o mato, né? Ou a grama, o que quer que seja. É visível, a gente vê. O broto da amargura ninguém esconde, irmãos. A amargura, ela sempre fica exposta. E as pessoas estão fazendo a leitura do teu comportamento. Não haja jamais a semente de amargura no seu coração. Pede para Jesus arrancar isso.
Pede para Ele limpar esse seu coração. E muitas vezes você está sendo exortado pela palavra de Deus, toda semana, ou por alguém que te ama, alguém que vai até você e diz: irmão, não é assim, não pensa dessa maneira, não discute dessa forma, porque isso não é justo, isso não edifica, não é de Deus, mas você está se sentindo agradável com tudo isso. É o perigo. As pessoas estão vendo, estão lhe dizendo, e você está com o coração fechado. Lembra do que Jesus fala? A boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de amargura, sua conversa, seu diálogo só vai ser amargura, só vai ser tristeza, só vai ser lamento, só vai ser render conversas que não edificam. Se o teu coração estiver cheio da graça de Jesus, o que você vai falar? Só coisas que edificam, meus irmãos. E quando alguém com a semente de amargura chegar, ou com o broto da amargura chegar, você, cheio da graça de Jesus, vai tratar muito bem de ajudá-lo. Então, qual é o discurso do amargo, do amargurado? Sempre vai ser aquilo que não edifica, sempre vai ser difamação, sempre vai ser de maledicência, sempre vai ser acusações indevidas, sempre vai ser tudo aquilo que não procede de Deus. Essas coisas não são boas. Mas o que tem a semente da graça age diferente, irmãos. Ele é pacificador, ele repreende, ele exorta. O conselho aqui é muito prático. Tomem cuidado para que isso não transtorne a sua vida. Tome cuidado para que essa raiz maligna não brote em você, destrua a sua própria vida e boas amizades que você tinha há muitos anos. O teu casamento, teus relacionamentos. Não deixe, irmãos, a raiz ou a semente da amargura destruir os relacionamentos, o relacionamento entre nós aqui, irmãos da igreja. O conselho, como eu estava dizendo, é muito prático, porque os irmãos estavam muito tentados a viver amargurados, irmãos. Eles poderiam levantar ali, vamos montar um montinho aqui para nos defender e trucidar aqueles que estão vindo realmente fazer o mal conosco. O autor está dizendo: nada disso. Segui a paz com todos e a santificação. Por isso que eu digo que é preciso de graça. É graça, meu irmão. É graça. Para fazer o que Jesus fez, não falar nada, não praticar ultraje a quem estava ultrajando, é graça. E o Senhor concede aos seus filhos. Amém? Deus concede graça no meio do rebanho da igreja. Então, o autor está dizendo: nada disso, não pense nem por hipótese este caminho. O caminho é seguir a paz com todos e a santificação. O caminho é conhecer mais da graça de Jesus e mostrar mais a graciosidade de Cristo a todos. Quem insiste, meus irmãos, em viver com o coração com o broto da raiz da amargura, contaminando a si mesmo e outras pessoas, nunca viverá a verdadeira paz e nunca viverá ou crescerá na santificação. Isso é verdade, irmãos. O autor agora aconselha os irmãos a não procederem como faz alguém que demonstra com os seus atos que jamais temeu a Deus. E ainda dentro dessa dinâmica de não bem enfático, que jamais isso aconteça, vamos ver o verso 16. Esse nem aqui é o não bem enfático. Jamais haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Como de costume, o autor aqui sempre fez, em toda a extensão que a gente já trilhou aqui do livro aos Hebreus, ele sempre está trazendo aqui personagens do Velho Testamento que é comum do conhecimento dos seus próprios irmãos, dos hebreus. E agora ele vai trazer um personagem
que ele vai trazer o exemplo ou o mau exemplo de um personagem, e agora aqui será Esaú. E ele saca aquele episódio lá de Gênesis capítulo 25. Vai se preparando, abre lá Gênesis capítulo 25. Ele diz que foi por causa de um repasto que ele vendeu o seu título de primogenitura. O que é um repasto? Seria um alimento, uma comida, insignificante no sentido de que não é nada sofisticado. Foi um prato de lentilhas. Então a gente tem que tomar cuidado também com as lentilhas. Queridos, tomar cuidado com a semente da amargura, mas também tomar cuidado com os pratos de lentilhas que são saborosos, que cheiram muito bem, né, Will? E que o mundo oferece a nós. Gênesis 25, verso 29 a 34. Tinha Jacó feito um cozido quando esmorecido veio do campo Esaú. Aquele cozido como irmã Zenaide faz com as meninas, que a gente fica doido, que o cheiro vem e a gente fica doido, né? Tipo aquele feijão, Wilton, Xinga, que a gente lambeu os dedos lá na terra de Fresno. Ele fez um guisado assim, irmão, saborosíssimo. Jacó era um cara de caseiro. Esaú era caçador, era da rua, era do campo. Jacó era de casa, ele sabia cozinhar muito bem. Ele só perde para Heraldo. Dia 14 do jantar de namorados, vai ter uma iguaria maravilhosa. Só perde para Heraldo, Jacó. E perde para Érica também, viu, minha filha? Você cozinha muito bem, meu bem. Eu não como hoje, né? Não vai ter janta. Ele tinha feito isso, verso 30. Ele disse: peço-te que me deixes comer, Esaú falando, um pouco deste cozido vermelho, pois estou esmorecendo. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto a morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então Jacó: jura-me. Vai ter que jurar. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozido de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, como se nada tivesse acontecido. O botão da camisa de Esaú estava estourando. Comeu aquele tacho inteiro, sozinho. Se fartou e levantou e foi embora. E assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. A primogenitura, irmãos, aqui vendida por Esaú, representava o direito do filho mais velho de privilégios especiais, de receber bênçãos patriarcais herdadas e de uma condição dobrada. Você é filho de Deus. Você tem muito mais do que prato de lentilhas. Você tem bênçãos muito maiores do que muitas coisas que chegam à sua mesa. Esaú não percebeu isso. Filho de Deus precisa perceber isso. Na verdade, Esaú, ele profanou o que era sagrado. Ele vendeu o seu título de primogenitura, ele não se importou com essas bênçãos superiores, ele profanou tudo e agiu como um incrédulo. Profano aqui, no original, quando o autor aos Hebreus está colocando, é a ideia de incrédulo. Ele agiu como um incrédulo, ele não acreditou, que tanto faz, ele mesmo disse: que me importa título de primogenitura, estou morrendo, vou comer aqui esse guisado gostoso e pronto, a mim tanto faz. Mas ele estava quebrando uma lei espiritual ali. Ele agiu como um impuro, ele trocou a bênção especial por algo simplório, natural, banal e fugaz. Filho de Deus, atenção!
O que você tem é muito especial. E você não pode vender isso a preço de nada. Ele trocou algo extremo, irmãos, completamente especial aos olhos de Deus, a preço de nada. Filhos de Deus, cuidado. Você tem o Espírito Santo habitando em você, isso não tem preço. Quem você vai aceitar o prato de lentilha da madrugada, futucando o que não deve futucar durante a madrugada, vivendo uma vida promíscua? Na verdade, meus irmãos, Esaú não guardou o seu lugar de primogênito. Você tem que guardar o seu lugar de filho de Deus. Ele trocou algo que era precioso aos olhos de Deus por nada. Então, o autor está dizendo para os seus irmãos: nenhum de vocês sejam impuros como foi Esaú. A expressãozinha aqui, impuros, que o autor usa, ele usa uma palavra grega que é do nosso conhecimento. Ele usa a palavra grega pornos, de onde vem pornografia. Ele pegou uma expressão muito forte para dizer que Esaú foi imoral com o que ele fez. Ele foi imoral. Indica que ele, não necessariamente que ele entregou-se a paixões sexuais, não foi o caso, mas ele agiu como um imoral, prazeres carnais. Ele vendeu a bênção pelo um prazer carnal, que no caso aqui foi um mísero prato de lentilhas. Satisfez o estômago dele, mas ele perdeu coisa muito maior. Filho de Deus, onde é que está o teu prazer? Onde é que está o teu prazer? Tem sido em Deus ou tem sido nas obras carnais? O que é que tem sido o teu prato de lentilhas? O que tem feito você trocar o que é santo, sagrado, legítimo diante dos olhos de Deus por nada, por algo impuro, profano, sujo? Será que seus convites no trabalho, passar a perna em alguém, levar o que não lhe pertence, tentar tirar vantagens? As meninas da academia, os rapazes da academia de musculação? Cuidado, filho de Deus. Pratos de lentilhas estão em todos os lugares. Será que é um romance que parece ser apetitoso, que parece ser que vai mudar a sua vida, que parece que foi a vontade de Deus? Cuidado. Este conselho é muito bem para nós aqui, meus irmãos. O mundo que vivemos oferece seus pratos de lentilhas aos filhos de Deus. E quantos filhos de Deus se lambuzam nos pratos de lentilha? Oh, meu Deus! Quantos? Que o Senhor Jesus te livre disso. O teu prazer precisa ser nas coisas santas, nas coisas consagradas a Deus, nas coisas separadas a Deus. O teu prazer tem que ser em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1. O teu prazer precisa estar na pura graça de Jesus. A santidade de Jesus deve te levar ao seu maior desejo e satisfação. Porque as lentilhas serão sempre saborosas. Os pratos, os guisados de lentilhas serão sempre saborosos, mas o seu sabor passa. E a sua saciedade não é eterna, é só temporária. Esaú, meus irmãos, se satisfez naturalmente com um mísero prato de lentilhas, mas ele perdeu bênção maior que poderia pertencer a toda a sua linhagem.
Não podemos, meus irmãos, seguir o caminho de Esaú como alguém que considera profano as coisas espirituais de Deus. Então não considere as coisas santas de Deus como profano. Não haja como um incrédulo. Você é crente, você é servo de Jesus. Tenha a vida de oração, tenha a vida de leitura da palavra, faça jejuns. Tenha a vida policiada, uma vida honesta diante do Senhor, sem raiz de amargura. Então não deixe as coisas levarem o teu coração para você ser cativo com tentações e desejos carnais. Isso nós devemos nos policiar, irmãos, eu e vocês. Então o conselho do autor agora vai nos levar ainda no exemplo de Esaú para o último verso, onde nos faz enxergar, meus irmãos, que quando nós não vigiamos, nós não consideramos o que de fato é do Senhor, e a gente mergulha de cabeça de qualquer forma, quando a gente acorda, às vezes é tarde demais. É o que ele vai dizer aqui no verso 17, ó. Pois sabeis também que posteriormente, depois que ele encheu a barriga, depois que o tempo passou, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Isso aqui é o retrato lá de Gênesis 27. Vai lá, por favor. Gênesis 27, versículo 33 ao versículo 38. Isso acontece quando a gente desvaloriza o que é de valor inestimável das coisas da fé, irmãos. Olha o verso 33. Então estremeceu Isaque, o pai, de violenta comoção, e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, o abençoei e ele será abençoado. Isaque falou aqui com o coração na boca, arrotando ainda o guisado que Jacó já tinha feito, um outro guisado. Verso 34. Como ouvisse Esaú tais palavras, disse seu pai, bradou com profundo amargor. Ele disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Olha, irmãos, eu não estou podendo gritar aqui, mas acho que a vizinhança toda ouviu. Foi um grito de desespero. Ele está aqui querendo a bênção que ele tinha desprezado lá quando a gente leu na outra passagem. A gente às vezes despreza as coisas santas, irmãos, por causa de um momento. Quantas pessoas perdem uma família por um momentozinho? A gente despreza coisas valiosas que não têm preço por um momentozinho. Aquele instante, ele achou que o que ele estava fazendo não estava contando de fato. Verso 35. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Então disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó. Jacó é usurpador, enganador, trapaceiro, significa o nome Jacó. Tem também na semântica negociador, tal. Ele mostrou isso também. Mas o intuito aqui de Esaú é dizer: ele me passou a perna de novo. Aí, ó, por 2 vezes me enganou. É Jacó mesmo. Tirou-me o direito da primogenitura. Agora usurpa a bênção que é minha. Disse ainda: não reservastes, pois, bênção nenhuma para mim? Falando ele ao pai. Imagina a dor desse homem. Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto o apercebi. De que será
dado fazer-te agora, meu filho? Não tenho o que fazer mais. Todo bem eu falei, eu proclamei sobre ele. Era assim que se fazia, colocava-se as mãos debaixo da coxa e o pai punha as mãos sobre o filho e liberava aquela bênção espiritual. Era muito importante aquilo. E ele se deu conta agora, mas ele vendeu lá atrás. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. É comovente, irmãos, mas é o preço que se paga por depreciar as coisas santas, as coisas consagradas. É chocante, é emocionante, mas é o retrato de todo aquele que despreza as coisas santas de Deus. Quando recuperar a consciência, muitas vezes será tarde demais. Por favor, recobre a tua consciência agora. Deixa, irmão, esse prato de lentilha miserável. Extermina essa raiz de amargura, porque ela está te transtornando, ou está apenas te satisfazendo momentaneamente. Vai ter a hora que você vai acordar e pode ser tarde. Ele tentou recuperar o que era irrecuperável. Tem pessoas que perdem muitas coisas porque desprezam o bem, por uma satisfação diminuta. A coisa mais dura para um homem é ter de enfrentar a realidade quando este reconhece que falhou, pecou e não tem mais jeito de consertar. Isso é terrível, isso é duro. A coisa mais terrível para um homem é não encontrar lugar de arrependimento, como Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Encontre hoje o lugar de arrependimento. Não siga o caminho de Esaú. Encontre o lugar dos filhos de Deus, daqueles que permanecem na primogenitura, daqueles que permanecem sem a raiz da amargura, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque depois, quando você acordar desse transe infernal, você pode ter perdido tanto tempo precioso. Quando Esaú caiu em si, não havia mais tempo para ele, mesmo com lágrimas, irmãos, mesmo com choro, como nós vimos, não houve tempo para reparar. Então vai agora reparar as coisas enquanto é tempo. Repare as coisas diante de Deus enquanto é tempo. Quando o teu fôlego de vida acabar, não tem mais jeito de reparar nada. Não tem choro, não tem nada que mude. Isso mostra, meus irmãos, que precipitações podem nos levar por caminhos que, quando recobrarmos a consciência, será tarde demais. Não seja precipitado. O texto aqui mostra que ele queria herdar a bênção, mas a Bíblia diz que ele foi rejeitado, porque ele desprezou o que é santo, o que é sagrado diante dos olhos de Deus. Família é sagrado diante de Deus. Casamento é sagrado diante de Deus. Igreja é sagrado diante de Deus. Eu não estou falando no termo de sacramentar, mas é coisa que Deus ama. São coisas sérias. São coisas que devem ser levadas com todo o apreço e toda a consideração. Então, filhos de Deus, não sigam o caminho de Esaú. Ouçam o conselho que o autor bíblico está dizendo aos seus próprios irmãos. E nós tomemos esses conselhos para as nossas vidas, para que nossa vida esteja no veio correto. Que o Senhor Jesus Cristo hoje livre você deste infortúnio de se deparar com a ampulheta vazia, porque não há mais tempo. Que o Senhor Jesus Cristo livre você de colher as consequências dos prazeres carnais
com muitas lágrimas, onde não haverá nenhum consolo. Que Jesus te livre disso. Por isso, venha ao Senhor Jesus hoje em arrependimento. Venha ao Senhor Jesus Cristo hoje e se esconda na sua graça. Venha a Jesus Cristo hoje e receba do Redentor, Senhor e Salvador de nossas vidas, a transformação no interior que você precisa. Venha a Jesus Cristo hoje e que pelo Espírito Santo Ele te reconduza ao lugar de arrependimento e você confesse os seus pecados e viva escondido, debaixo e guiado pela graça de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, se apiede de cada um de nós e que a sua graça, abundante graça, multiforme graça, jamais falte em nosso meio. Amém, meus irmãos, amém. Vamos ficar de pé, deixe eu orar. Senhor, nós rogamos, pedimos a Ti, meu Deus, nos livre da raiz de amargura, nos livre, Senhor, dos pratos de lentilhas que vêm para sabotar a nossa vida espiritual. Ó Deus, nós rogamos no nome de Jesus Cristo, que hoje venhamos nos esconder na graça de Jesus, seguir a paz com todos e a santificação, como nós temos falado aqui, é o lema da igreja. É preciso graça, Senhor. Dá-nos da Tua graça, mais da Tua graça, Senhor. Que não sejamos encontrados faltosos, nem profanos, nem impuros, mas como filhos de Deus, que guardam o seu lugar de primogênitos, de primogenitura. Ó Senhor, nos dê a alegria de ao final, Senhor, desse trajeto que nós temos aqui da vida, sermos recolhidos por Ti, achados como servos bons e fiéis, e que possamos, meu Deus, nos alegrar na Tua graça eterna e salvadora. Em nome de Jesus, oramos.